nome é Samuel Baruch, tenho 65 anos e por mais de 4 décadas da minha vida fui rabino, estudioso dedicado, alguém que sempre buscou a verdade dentro da tradição que me foi ensinada. Sempre tentei ser fiel à lei, fiel ao que aprendi, fiel às escrituras. Sempre fui muito racional, talvez racional demais. E eu digo isso porque jamais imaginei que um dia estaria aqui contando algo que mudaria tudo o que eu pensava sobre Deus, sobre o Messias, sobre a vida e sobre a morte. Tudo começou numa manhã comum. Eu não estava me sentindo mal, apenas cansado. Minha esposa já me alertava há semanas para diminuir o ritmo, mas eu repetia aquela frase típica de homem teimoso. Está tudo bem, eu só preciso descansar um pouco. Mal sabia eu que aquela frase seria a última que eu pisaria no chão da minha casa como o homem que eu era antes. Sentei para revisar alguns textos antigos. Era algo que eu fazia quase no automático, mas enquanto lia, senti uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração por dentro. Não era dor forte, mas uma sensação de que algo grave estava acontecendo. Tentei levantar para tomar ar, e o mundo ao meu redor pareceu girar. A última coisa que lembro na fisicalidade foi eu dizendo, acho que preciso sentar. E então tudo ficou silencioso. Não o silêncio de desmaio, não o vazio da inconsciência, mas um silêncio vivo, consciente. O tipo de silêncio que tem presença. Quando percebi, eu não estava mais preso ao meu corpo. Eu estava acima dele. Eu me vi caído no chão da sala. Vi minha esposa, desesperada, gritando meu nome, tentando me sacudir. Eu via tudo. O ambiente, a movimentação, a aflição e, ao mesmo tempo, sentia uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Nenhuma dor, nenhum medo, nenhuma confusão. Era como se eu tivesse me libertado de um peso que eu nem sabia que carregava. Foi nesse estado que percebi algo entrando no ambiente. Não era luz entrando pela janela, não era sombra, não era figura humana. Era uma presença que preenchia tudo, que fazia o ar parecer mais vivo, que fazia meu espírito tremer e descansar ao mesmo tempo. A luz mudou. Não era a luz física da sala, era uma luz que parecia ter inteligência própria, uma luz que me observava. E, antes que qualquer forma fosse revelada, eu já sabia quem estava vindo. Não sei explicar como eu sabia. Era como se minha alma, e não minha mente, reconhecesse. Quando finalmente olhei, ele estava ali, Jesus. O nome que eu passei a vida inteira evitando, debatendo, rejeitando, explicando, discutindo, desconstruindo, mas naquele instante não havia espaço para negação, para argumentação, para teologia, apenas reconhecimento. Ele era tão real quanto qualquer pessoa que eu já tinha visto, mas real na verdade, e ao mesmo tempo não parecia limitado como nós somos. A presença dele atravessava tudo, preenchia tudo e ainda assim era suave. Eu queria falar, mas a emoção tomou meu ser inteiro. Ele olhou para mim como quem sempre me conheceu, como quem viu cada oração que fiz, cada dúvida que escondi, cada momento em que busquei Deus sem saber que buscava Ele. E então ele falou meu nome, Samuel. O som dessa palavra mudou tudo. Não existe jeito de explicar o que senti. Era uma mistura de amor, autoridade, verdade, paz e pertencimento. Como se ele tivesse esperado minha vida inteira para dizer meu nome daquele jeito. Eu chorei. Chorei como criança. Chorei como nunca chorei nos momentos mais intensos do meu ministério. E ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e naquele toque eu senti vida. Senti algo que jamais tinha sentido ao tocar um livro sagrado, ou ao ensinar uma classe, ou ao realizar um ritual. Era Deus me tocando. Não uma ideia de Deus, não um conceito, mas a própria vida. E então ele disse, eu sou aquele que você sempre buscou, mesmo quando não sabia. E aquilo me desmontou, porque era verdade. Cada estudo, cada dúvida escondida, cada questionamento secreto, tudo agora fazia sentido. Ele olhou para mim com ternura e disse, Samuel, venha, eu tenho algo para te mostrar. E num instante deixamos aquele lugar. Não sei explicar se voamos, se atravessamos, se simplesmente mudamos de dimensão.
Eu apenas percebi que estávamos em um ambiente que não consigo descrever com palavras humanas. Não havia paredes, mas havia limites. Não havia chão como conheço, mas meus pés tocavam algo firme. O ambiente respirava, tudo parecia vivo, e ali Jesus me mostrou algo sobre o tempo, algo que mexeria com a minha alma para sempre. Jesus caminhava comigo naquele lugar que não parecia pertencer ao tempo. Eu olhava para ele e não conseguia entender como algo tão santo podia ser tão simples. Não havia exagero, não havia teatralidade. A autoridade dele era silenciosa, mas mais forte do que qualquer poder humano que já vi. E ao mesmo tempo, seu amor era tão profundo que parecia preencher tudo. Enquanto caminhávamos, uma espécie de horizonte se abriu diante de nós. Não era céu, não era terra. Parecia uma cortina viva, como se o próprio tempo estivesse sendo dobrado. E Jesus me disse: "O que vou te mostrar não é para te assustar, mas para te preparar." Ele levantou a mão e a cortina se abriu. À minha frente, eu vi cenas passando como se fossem janelas. Não era imaginação, não era metáfora. Eu via como se estivesse lá. Primeiro, vi o mundo como está agora. Corrido, confuso, pessoas buscando tudo menos Deus, famílias separadas, uma geração perdida num oceano de opiniões, jovens sem direção, líderes espirituais preocupados com popularidade em vez de verdade. Eu senti o peso disso e Jesus olhou para mim como quem confirma: o mundo esqueceu a verdade porque parou de procurá-la em mim. Quando ele disse isso, senti uma dor profunda. Sentia a dor que ele sente. Não raiva, não julgamento, mas tristeza por ver seus filhos caminhando para longe da luz. Então a visão mudou. O mundo parecia entrar em um período de caos. Eu via nações em conflito, mas ao mesmo tempo um movimento global pedindo união, paz a qualquer custo. E Jesus explicou: o fim dos tempos não começa com guerra, começa com um clamor por paz. As pessoas desesperadas procuravam alguém que oferecesse soluções rápidas. E foi aí que vi a figura se formando. Era um homem carismático, inteligente, extremamente convincente. Ele falava com uma calma que trazia confiança imediata. Ele prometia resolver problemas econômicos, conflitos, desigualdade, e as pessoas o admiravam. Mas algo nele me dava um arrepio. Ele era brilhante demais, simpático demais, perfeito demais. Era como uma luz falsa. Jesus disse com firmeza: "Esse é o anticristo." Meu coração gelou na hora. Eu continuei olhando aquela figura e parecia que quanto mais as pessoas o aplaudiam, mais escuro o ambiente ficava. Mas ninguém percebia. Era como se todos estivessem hipnotizados. Jesus continuou: "Ele virá como um salvador, antes de revelar quem realmente é." Eu vi líderes religiosos aplaudindo o homem. Vi pessoas de todas as crenças se unindo em uma grande celebração mundial. E no meio de tudo isso, percebi algo que me fez estremecer. Muitos que diziam conhecer Deus estavam apoiando o falso líder sem nem perceber. E Jesus disse: "O engano será tão grande que até os que se consideram sábios tropeçarão." As cenas aceleraram. Vi crises econômicas crescendo, uma quebra global que deixava todo mundo desesperado. E então aquele líder aparecia com a solução perfeita. Um sistema digital que prometia segurança, controle de recursos, estabilidade. Ele dizia que ninguém mais passaria fome, que tudo seria justo, que todos teriam acesso às mesmas oportunidades. Mas Jesus falou baixo com uma tristeza profunda: "A solução que parece liberdade será a maior prisão da história." O sistema era aceito. Vi pessoas felizes, comemorando, achando que finalmente havia justiça no mundo. Mas por trás disso, vi correntes invisíveis. Controle, manipulação, dependência total. E quem não aceitava, não podia comprar, não podia vender, não podia trabalhar. Vi perseguição. Vi pessoas sendo humilhadas por manterem sua fé. E Jesus colocou a mão no meu ombro novamente. "Samuel, a fidelidade será testada, mas eu estarei com os meus, sempre." Então vi algo ainda mais forte. Um momento em que aquele líder finalmente revelava sua natureza. Ele já não escondia a escuridão. Seu olhar se transformava. A falsa luz desaparecia e revelava o que realmente estava ali.
Eu senti medo, mas Jesus se aproximou e disse: "Não tema, a escuridão só cresce até onde a luz permite." E quando ele disse isso, a visão mudou completamente. Eu vi um movimento poderoso de fé verdadeira, pessoas simples, frágeis, mas cheias do Espírito. Vi um despertamento entre jovens, famílias, idosos. Vi pessoas encontrando Jesus não por religião, mas por verdade profunda. Pessoas que antes estavam perdidas se tornaram fortes. E Jesus disse: "Nos dias mais escuros, minha luz brilhará ainda mais forte." Eu comecei a chorar. Era tanta coisa, tantos sentimentos, que meu espírito parecia não aguentar. Jesus me abraçou. Sim, ele me abraçou. E no abraço eu senti paz absoluta, aquela paz que não existe nesta terra. Ele então olhou nos meus olhos e disse: "Vou te enviar de volta. O que você viu precisa ser contado." Eu senti uma mistura de alegria e medo. Não queria voltar. Estar ali era perfeito demais. Mas ele repetiu: "Há propósito para você ainda." E, antes que eu pudesse responder, senti como se estivesse sendo puxado para trás, como se o mundo espiritual estivesse se fechando. De repente, eu estava no meu corpo e o ar entrou nos meus pulmões com a força de um trovão. Quando abri os olhos, o som da minha esposa chorando foi a primeira coisa que ouvi. Era um choro desesperado daqueles que vêm do fundo da alma. E tudo parecia confuso. As luzes da ambulância, rostos borrados, gente falando alto. Eu tentava me movimentar, mas meu corpo parecia pesado, como se estivesse voltando de um lugar muito distante. Um dos paramédicos olhou para mim com os olhos arregalados, como se tivesse presenciado um milagre. Ele colocou a mão no meu peito e disse: "Ele voltou! Ele voltou!" Minha esposa caiu sobre mim, chorando e rindo ao mesmo tempo, me chamando pelo nome como se quisesse ter certeza de que era real. Eu queria falar para acalmá-la, mas a primeira coisa que tentei dizer não saiu como eu esperava. Minha voz parecia com medo de voltar ao mundo, e naquele momento eu tinha plena consciência de que algo em mim tinha sido transformado de um modo irreversível. Enquanto me colocavam na maca e me levavam para dentro da ambulância, eu ainda sentia a presença dele dentro de mim, como se a luz que vi lá continuasse colada no meu ser. Era tão forte que eu não conseguia me concentrar nas perguntas dos paramédicos. Eles perguntavam meu nome, minha idade, se eu sabia onde estava. Mas eu só conseguia pensar: eu vi Jesus. Eu estive com ele. No caminho até o hospital, o paramédico mais jovem perguntou: "O senhor consegue ouvir minha voz?" "O que aconteceu?" Eu olhei para ele e respondi com dificuldade: "Eu vi ele." Os dois se olharam, um pouco confusos, e acharam que eu estava delirando. Mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Não era sonho, nem imaginação, nem confusão da mente. Era mais real do que este mundo. No hospital, depois de exames, máquinas apitando e um monte de médicos entrando e saindo, um cardiologista veio falar comigo. Ele parecia não acreditar no que tinha visto no relatório. "O senhor teve uma parada cardíaca completa por mais tempo do que alguém normalmente volta, especialmente com lucidez tão rápida assim. É incomum." Eu apenas sorri. Eu sabia que não era incomum, era milagre. Era propósito. Quando finalmente me deixaram sozinho para descansar, minha esposa sentou ao meu lado, segurou minha mão e disse: "Samuel, o que aconteceu? Eu pensei que tinha te perdido." Eu respirei fundo. As palavras estavam presas. Era difícil explicar algo tão grande, tão profundo e tão diferente de tudo o que eu acreditava por 65 anos. Mas eu precisava falar. "Eu preciso te contar tudo." Ela se assustou um pouco com o meu tom. Eu comecei pelo começo. Contei exatamente como me vi fora do corpo, como estava consciente, como a presença de Jesus tomou aquele lugar. Quando falei o nome Jesus, ela me olhou com surpresa, porque nunca, em todo o nosso casamento, ela tinha me ouvido falar esse nome com reverência. Pelo contrário, eu sempre evitava, sempre mudava de assunto, sempre tratava como algo distante da nossa fé. Mas agora, meu tom era outro. Ela percebeu a diferença.
Contei da luz, da presença, do toque, da voz dele me chamando pelo nome. Enquanto eu falava, minha esposa cobria a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Não de medo, mas de algo que parecia reconhecimento. Como se no fundo ela soubesse que eu não inventaria algo assim. E então eu contei sobre as visões. O mundo pedindo paz, o homem carismático, as soluções rápidas, o sistema global, o controle. Contei sobre a escuridão disfarçada de luz, sobre o engano que viria sobre todos. Eu falei tudo exatamente como vi. Quando terminei, minha esposa estava em silêncio. Ela respirou fundo e disse baixinho: Samuel, você tem certeza que era ele? Eu senti uma emoção tão forte que fui tomado por lágrimas. Eu disse: nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eu sei quem eu vi. Aquela noite foi longa. Eu não consegui dormir, não porque estava assustado, mas porque meu espírito estava desperto. Eu sentia Jesus perto, não como antes, visível fisicamente, mas como uma presença viva, como alguém que toca o coração de dentro para fora. E enquanto ficava deitado, olhando o teto branco daquele quarto de hospital, eu comecei a sentir algo que nunca senti antes, uma sede profunda, quase desesperadora, de conhecê-lo mais. Era como se eu tivesse passado a vida inteira estudando textos sobre Deus, mas nunca percebido que ele estava tão perto. Eu fiquei pensando nas visões, o homem carismático, o mundo seduzido por promessas, o sistema que parecia perfeito, e ao mesmo tempo as palavras de Jesus ecoavam dentro de mim. Nos dias mais escuros, minha luz brilhará ainda mais forte. Eu sabia que aquilo tudo não era só para mim, não era uma experiência pessoal isolada, era uma mensagem, um aviso, um chamado. E foi ali, naquela cama de hospital, que entendi. Minha vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Nada do que eu fazia antes poderia continuar igual. Eu não podia ignorar o que vi. Não podia voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Eu tinha visto Jesus. Ele tinha me falado sobre o tempo que viria. Ele tinha me enviado de volta. Eu precisava contar. E foi exatamente isso que começou a acontecer a partir do dia seguinte. No dia seguinte, quando acordei, meu corpo parecia cansado, mas minha alma estava acesa. A enfermeira entrou, mexendo em alguns equipamentos, medindo minha pressão, perguntando como eu estava me sentindo. Eu respondi que me sentia diferente. Ela sorriu com aquele sorriso treinado de hospital, achando que eu me referia ao susto da noite anterior. Mas não era isso. Era algo mais profundo, algo que não cabia nas palavras que a medicina usa. Pouco depois, um médico entrou. Ele segurava uma prancheta e tinha aquela expressão séria que os médicos fazem quando vão dar notícias difíceis. Mas, ao mesmo tempo, parecia intrigado. Sr. Baruch, o que aconteceu com o senhor é improvável. Eu diria que é impossível. Mas o senhor está aqui, lúcido, conversando, com sinais vitais estáveis. Nós não temos explicação. Eu olhei para ele e disse calmamente: eu tenho. Ele franziu o senho, esperando que eu falasse, mas antes que eu pudesse explicar, minha esposa entrou no quarto. Ela segurava um livro nas mãos. Não um texto judaico, não o Tanakh, algo que eu jamais esperaria ver nas mãos dela. Era um Novo Testamento. Ela ficou parada na porta, olhando para mim como se estivesse entrando em território desconhecido. Eu sabia o peso daquele gesto. Para dois judeus tradicionais, para um casal que viveu a vida inteira dentro do mesmo círculo religioso, aquele livro carregava uma história longa de rejeição, debate e distância. Mas agora, em vez de repulsa, eu senti um inesperado reconhecimento. Ela disse meio trêmula: Samuel, eu não sei explicar porquê, mas senti que precisava trazer isso. Eu respirei fundo. Era como se tudo estivesse sendo alinhado sem meu controle. Ela se aproximou devagar, colocou o livro na minha mão. E quando meus dedos tocaram a capa, algo dentro de mim queimou. Não de dor, mas de uma compreensão profunda. Eu não estava apenas recebendo um livro, estava recebendo uma chave. Eu olhei para minha esposa e disse: ele me chamou pelo nome. Ela enxugou os olhos e sentou ao meu lado. Havia amor, preocupação e uma centelha de fé que eu nunca tinha visto nela. Ela pediu que eu contasse de novo, desde o início. E eu contei.
Contei tudo o que lembrei, cada detalhe da presença de Jesus, cada palavra, cada visão do tempo que viria. Enquanto eu falava, percebia que algo mudava no semblante dela. Não era medo, era verdade tocando o coração. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse com a voz embargada: Samuel, eu acredito em você. Essa frase foi como um vento suave que me acertou. Era como se Deus estivesse confirmando que aquela jornada não seria solitária. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais marcante. No fim da tarde, um jovem enfermeiro que tinha me atendido na ambulância entrou no quarto. Ele parecia nervoso. Fechou a porta devagar e veio até a beira da cama. Sr. Baruch, posso perguntar uma coisa? Eu disse que sim. Ele respirou fundo, como quem carrega uma pergunta dentro do peito há horas. Quando o senhor acordou na ambulância, o senhor disse que viu ele. O senhor quis dizer Jesus? Eu confirmei com a cabeça. Ele engoliu seco. Achei que estava ouvindo errado, mas o que o senhor viu ali, naquele quarto de hospital? Eu contei meu testemunho pela primeira vez para alguém que não era da família. Ele escutou com uma intensidade que eu nunca tinha visto em ninguém. À medida que eu falava, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Quando terminei, ele colocou a mão no peito e disse: Eu estou afastado de Deus há muitos anos. Hoje de manhã, antes de vir trabalhar, eu pedi que Deus me mostrasse qualquer coisa, qualquer sinal, porque eu não sabia mais o que fazer com a minha vida. E agora, o Senhor me conta isso. Ele começou a chorar abertamente. Foi como se o Espírito estivesse ali no quarto, envolvendo tudo. Minha esposa também chorava. Eu sentia a presença de Jesus ali, como se estivesse sussurrando nos nossos corações: Eu vim por todos vocês. A enfermeira do plantão passou no corredor, viu o enfermeiro chorando e perguntou se estava tudo bem. Ele sorriu, limpando o rosto e disse: Está mais do que bem. Quando ele saiu, minha esposa me olhou com os olhos arregalados. Ela disse: Samuel, isso não é só para nós. É muito maior. Eu sabia. Eu sentia isso desde o momento em que voltei para meu corpo. O que Jesus me mostrou sobre os tempos finais, sobre o anticristo, sobre o engano global, aquilo precisava ser dito. Não com sensacionalismo, não com medo, não com manipulação, mas com verdade, com amor, com urgência. Fiquei mais 2 dias no hospital, mas aqueles 2 dias foram como uma sala de aula espiritual. A presença dele me cercava o tempo todo. Eu acordava no meio da noite, sentindo meu espírito sendo aquecido. Às vezes, eu sentia como se Jesus estivesse apenas ali, perto, observando, guiando, esperando que eu estivesse pronto para o que viria. O médico veio me dar alta e disse que eu precisava descansar bastante, evitar estresse e fazer acompanhamento. Eu ouvi tudo com respeito, mas por dentro eu sabia que nenhuma recomendação médica explicava o que realmente tinha acontecido. Quando saí do hospital, senti que estava saindo não apenas de um prédio, mas de uma vida antiga. Era como atravessar uma porta para algo totalmente novo, e isso ficou ainda mais evidente quando cheguei em casa. Quando chegamos em casa, tudo parecia igual. Os móveis no mesmo lugar, o silêncio familiar, o cheiro do café que minha esposa sempre fazia no fim da tarde. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia completamente diferente. Era como se eu estivesse enxergando o mundo com olhos novos. Cada detalhe tinha significado. Cada objeto parecia contar uma história. E principalmente, eu sentia que aquela casa, que por tantos anos abrigou minhas crenças antigas, agora carregava uma presença nova. Minha esposa abriu a porta devagar, talvez esperando que eu tivesse alguma reação mais intensa, mas eu só fiquei parado na entrada por alguns segundos, respirando fundo. Eu queria absorver aquele momento. Era o começo de uma fase que eu jamais imaginei viver. Ela segurou minha mão e perguntou sussurrando: Você está bem? Eu sorri. Um sorriso leve, mas profundo. Estou diferente, respondi. Mas estou bem. Entramos. Ela me ofereceu algo para comer, mas eu disse que não tinha fome. E de fato, eu não tinha. Era como se meu espírito estivesse tão cheio que meu corpo não precisasse de nada naquele momento. Sentei na poltrona onde eu costumava estudar, a mesma em que passei horas e horas lendo textos,
debatendo tradições, mergulhando em argumentos que agora eu via estavam incompletos. Não errados, mas incompletos. Eu olhei para a estante cheia de livros, para os volumes antigos que eu valorizava tanto, e senti algo estranho. Não desprezo, não rejeição, mas compreensão. Eu tinha buscado Deus a vida inteira, e Ele me encontrou, não na letra, mas na experiência viva. Minha esposa sentou no sofá, observando cada movimento meu. Ela parecia temer um pouco que eu tivesse mudado demais, rápido demais, e de fato eu tinha mudado. Mas não de forma instável. Havia paz dentro de mim, uma paz tão firme que parecia sustentar meus pensamentos. Ela então disse: Samuel, você acha que isso vai afetar tudo? Eu sabia o que ela queria dizer. Nossa comunidade, nossos amigos, meu papel como rabino. Minha imagem, minha história. Suspirei e respondi: vai afetar tudo, sim. Mas eu não tenho medo. Ela mordeu o lábio, um sinal de nervosismo, e perguntou: e o que vamos fazer? Eu olhei para ela com ternura. Vamos caminhar passo a passo. Jesus não me mostrou tudo para me deixar perdido. Ele me mostrou porque tem propósito. Ela ficou em silêncio, absorvendo. Eu percebi que ela estava travando uma luta interna entre o que aprendeu a vida inteira e o que viu acontecer comigo. Mas havia algo bonito nisso. Ela não estava resistindo, estava tentando entender. Depois de um tempo, ela disse: eu quero saber mais. Quero entender o que você viveu. Quero conhecer. Essas palavras foram como uma explosão silenciosa no meu coração. Eu senti uma alegria tão profunda que os olhos se encheram de lágrimas. Eu vou te contar tudo e vamos aprender juntos. Ela assentiu e ficamos ali, apenas respirando aquele momento. Mas algo inesperado aconteceu naquela noite. Pouco antes de dormir, enquanto eu estava no quarto me preparando, senti novamente aquela sensação. Uma presença suave, como um vento que não mexe as cortinas, mas mexe a alma. Era como se Jesus estivesse ali, silencioso, observando. Me sentei na beira da cama, fechei os olhos e então vi, não com os olhos físicos, mas com o espírito, uma imagem rápida. O globo terrestre girando e sombras crescendo sobre algumas regiões. Eram como manchas escuras se espalhando, mas havia também pontos de luz surgindo ao mesmo tempo, como lanternas sendo acesas. E senti no meu coração uma frase, clara como se fosse falada no meu ouvido. As trevas avançam, mas eu já estou despertando os meus. Abri os olhos imediatamente. Não era uma visão longa, nem detalhada como as anteriores. Era como um lembrete. Um reforço do que eu já sabia. Aquilo não era sobre medo. Era sobre chamado. Fui até a sala, onde minha esposa já estava quase dormindo no sofá. Toquei no ombro dela e ela acordou assustada. Samuel, o que foi? Eu me sentei ao lado dela e disse, ainda com a respiração acelerada. Eu senti. Ele aqui. Agora há pouco. Ele me mostrou algo. Não sei explicar direito, mas senti que precisamos estar atentos. Não é só para nós, é para muita gente. Ela respirou fundo e apertou minha mão. Então vamos ouvir, vamos aprender, vamos seguir. Aquelas palavras eram tudo o que eu precisava ouvir. Naquela noite, quando finalmente deitei, senti um peso doce no peito, a certeza de que minha vida tinha sido completamente redesenhada. Não por escolha, não por curiosidade, mas por encontro, por revelação, por amor. Eu adormeci com a certeza absoluta de que Jesus ainda não tinha terminado comigo. E mal sabia eu que nos dias seguintes, coisas ainda mais fortes aconteceriam. Encontros improváveis, confirmações que eu jamais esperaria e até confrontos diretos com pessoas que não aceitaram minha mudança. Mas eu estava pronto, ou pelo menos achava que estava. Os dias seguintes foram como atravessar uma porta que eu nunca imaginei existir. Tudo o que eu fazia, acordar, caminhar pela casa, conversar com minha esposa, olhar pela janela, parecia ter um novo peso. Não um peso de preocupação, mas de propósito. Era como se cada segundo carregasse algo divino. Como se eu estivesse vivendo dentro de um chamado. No terceiro dia após minha alta, recebi uma ligação. Era um colega meu,
um rabino muito respeitado, alguém com quem eu dividia debates teológicos há décadas. Ele tinha ouvido falar do que aconteceu comigo. A notícia se espalhou rápido, porque a comunidade é pequena e uma parada cardíaca seguida de milagre sempre acende curiosidade. Ele falou de forma objetiva: Samuel, posso passar aí hoje? Quero conversar com você. Eu sabia que ele não estava vindo por preocupação, e sim por dúvida. Ou pior, para corrigir qualquer coisa que achasse que estava saindo da linha. Minha esposa me olhou enquanto eu desligava o telefone. Ele vem por quê? Porque ele ouviu e não vai gostar do que vai perceber. Ela respirou fundo. Sabíamos que uma tempestade se aproximava. Quando meu colega chegou, eu já estava sentado na sala, preparado para o que viesse. Ele entrou com aquela postura segura, firme, carregada de autoridade religiosa, e sentou como quem toma um assento de juiz. Ele perguntou sem rodeios: Samuel, o que estão dizendo por aí é verdade? Que você viu alguma coisa? Eu respondi com calma. Eu tive uma experiência, eu morri. E voltei. Ele me olhou por cima dos óculos, como se estivesse analisando cada gesto meu. E o que exatamente você viu? Respirei fundo. Não queria discutir, não queria convencer, apenas contar a verdade. Então falei: eu vi Jesus. Ele arregalou os olhos, mas não de surpresa, de irritação. Samuel, você sabe o que está dizendo? Eu sei, pela primeira vez na vida, sei exatamente o que estou dizendo. Ele se virou para minha esposa, como se buscasse apoio, mas ela manteve o olhar firme ao meu lado. Isso o deixou ainda mais desconfortável. Samuel, você está confuso. Isso é trauma. Você sofreu uma parada cardíaca. O cérebro cria imagens, ilusões, memórias fabricadas. Eu o interrompi, mas sem elevar a voz. Você acha mesmo que uma ilusão me chamaria pelo meu nome de um jeito que eu reconheci sem precisar ver o rosto? Que uma alucinação me mostraria coisas sobre o futuro que eu nunca pensei? Que uma crise me daria a paz que estou sentindo agora? Ele respirou fundo e irritado. Samuel, você está brincando com fogo. Isso vai destruir sua reputação. Você é rabino há décadas. Você ensina pessoas, forma famílias. Eu sei, respondi, mas nada disso importa mais do que a verdade. Ele balançou a cabeça incrédulo. E qual é a sua verdade agora? Eu olhei fundo nos olhos dele, sem medo, e disse: Jesus é o Messias, eu o vi. Eu falei com ele. Ele me mostrou coisas sobre o tempo que está vindo, e ele me mandou voltar para contar. Meu colega fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse ouvindo uma heresia do tamanho de um terremoto. Ele respirou fundo e disse: Isso vai te custar tudo. E eu respondi sem hesitar: Então, que custe. Ele ficou em silêncio, o silêncio pesado de alguém que percebe que perdeu um debate sem que o outro sequer precisasse argumentar. Não posso apoiar isso, Samuel, ele disse. E nem posso ficar aqui ouvindo você repetir mais nada. Mas, por respeito à nossa amizade, não vou espalhar nada. Pelo menos não agora. Ele levantou para ir embora. Antes de sair, olhou para mim com uma mistura de pena e raiva. Você vai se arrepender, Samuel. Ele saiu. A porta bateu devagar, mas o impacto no meu espírito foi forte. Minha esposa veio até mim e sentou ao meu lado. Ela disse com a voz baixa: Eu senti algo escuro nele. Não sei explicar. Eu segurei a mão dela. Ele está preso no que sempre acreditou. Não o culpo. Eu estaria do mesmo jeito. Se Jesus não tivesse me encontrado daquele lado. Ela me abraçou e ficamos em silêncio por um tempo. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu que confirmou tudo o que eu já sabia. Estávamos preparando o jantar quando a campainha tocou. Minha esposa abriu a porta e, para nossa surpresa, era o jovem enfermeiro que tinha chorado no hospital. Ele parecia nervoso, segurando uma Bíblia na mão. Desculpe aparecer assim, mas eu precisava falar com o senhor. Ele entrou e, antes mesmo de eu perguntar, ele disse: Eu li tudo o que pude nesses dias. Eu o vi voltar do nada. Eu ouvi seu testemunho. E desde aquele dia, tenho sentido algo me puxar de volta para Deus. Mas hoje aconteceu uma coisa estranha. Eu me sentei e pedi que ele continuasse. Ele respirou fundo e disse: Eu estava em casa lendo sobre Jesus e tive uma sensação, como se meu quarto ficasse cheio. Não vi nada, mas
Senti algo forte. Eu comecei a chorar e não sabia por quê. A presença dele estava lá. Ele tocou o peito. Aqui, forte. Minha esposa levou a mão à boca emocionada. Eu perguntei: "E o que você veio fazer aqui hoje?" Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Eu vim porque eu quero saber mais, quero aprender, quero seguir esse Jesus que encontrou o Senhor." Aquelas palavras foram como um trovão suave no meu espírito. E naquele instante, enquanto eu o ouvia, senti novamente a presença que vinha me acompanhando desde o hospital. Não era visão, não era imagem, era o toque silencioso de Jesus confirmando tudo. Eu respirei fundo e entendi, aquilo estava apenas começando. E então percebi, a morte não foi o fim, foi o início. O início de uma vida completamente nova, o início de um chamado que eu nunca teria escolhido, o início de uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de mim. Eu morri, eu vi Jesus, e Ele me enviou de volta só por um motivo, para contar ao mundo que Ele está vivo. E eu vou fazê-lo, até meu último fôlego.